a mais um Anete Responde. Então vamos à pergunta de hoje. É uma pergunta do Ricardo. O Espiritismo aceita o sistema heliocêntrico como verdadeiro? Caso não exista, como fica? Bom, vamos traduzir para o pessoal que talvez não entenda já. O que é sistema heliocêntrico? É aquele sistema em que o Sol está no centro do nosso sistema solar e a Terra gira em torno do Sol. Obviamente, então, ele estaria dentro das definições de Kepler, da astronomia, a Terra como um globo, seguindo aquelas órbitas que foram definidas desde Newton. O que seria um sistema não heliocêntrico? Seria aquele ou que a Terra estaria no centro do universo. Em alguns casos, aqueles que acreditam que a Terra não é redonda, que é plana e tem algumas características diferentes. Bom, o que é que o Espiritismo pensa disso e o que aconteceria se ele escolhesse um ou outro? Qual seria a consequência? Eu gostei muito dessa pergunta, apesar das polêmicas envolvendo Terra plana ou não, por um motivo muito simples. Essa questão não tem nenhuma relação com o Espiritismo. Inclusive, eu vou aproveitar esse questionamento para colocar algumas coisas que levam a algumas confusões. Por exemplo, o Espiritismo, ele é tão diferente na sua estrutura e na maneira com que ele se consolidou das chamadas instituições religiosas tradicionais. O Espiritismo não tem dogmas. O que são dogmas? Verdades absolutas em que se sustentam determinadas doutrinas religiosas. Não tem sacerdotes. Então você não tem um líder espírita, uma figura que represente o espiritismo, em que os espíritas se submetam, coisa parecida. Não há uma hierarquia religiosa. Mas não tem a federação, isso são instituições, tá? E, inclusive uma instituição pode se arvorar, por exemplo, como a chefe do espiritismo, mas isso é uma autodenominação. Se tiverem pessoas que atendam ou não, isso é uma questão de foro íntimo. Mas o Espiritismo não se consolidou como uma instituição. Então, não possui dogmas, não possui sacerdotes ou líderes religiosos, não possui rituais. Por exemplo, para ser espírita você precisa praticar determinada rotina. Não há nenhum tipo de ritual. Mas tem o passe. O passe é uma coisa terapêutica, é uma ação terapêutica que você pode ou não realizar. A caridade, você pode ou não realizar, você pode ou não ter coisas, o que se aproxima mais da definição seria um agrupamento de pessoas com uma ideia comum que resolvem, na tentativa de praticar a filosofia colocada pelo Espiritismo, se reúnem e desenvolvem práticas comuns. Então você pode encontrar um centro espírita que faça de determinada maneira e um outro que faça de maneira totalmente oposta. E você encontra também algumas pessoas que acham que é necessário uma uniformização, Esse aqui é o problema. Na uniformização, na tentativa de criar uma regra, a probabilidade de um surgimento de um ritual, de uma obrigação, é muito grande. Então, em tese objetiva, o Espiritismo não possui nenhum tipo de ritual obrigatório para ser espírita. Inclusive, você pode ser espírita e não frequentar nenhuma instituição espírita. Mas espera aí, então não há nenhum tipo de obrigação ritualística? Não. Nenhum brigo de obrigação votiva, tipo você faça um voto, uma promessa? Também não. Você obedece a alguém, responde a alguém? Não. Inclusive, uma das coisas mais difíceis é que a proposta moral associada ao Espiritismo é justamente na sua autoconsciência. É o que a gente chama de consciência moral. E a consciência é algo individual. Então, não obedece ao critério ou julgamento de outra pessoa, porque, na verdade, você é o único responsável pelo seu comportamento. No momento em que você tem um líder, alguém que dirige, o que diz ou dita as regras, de alguma maneira ele assume o compromisso de controlar. E aí você devendo obediência a alguém, seguindo determinados ditames,
qualquer alteração você poderia então dizer, olha, a responsabilidade disso, inclusive, por exemplo, as pessoas reconhecem Chico Xavier como uma grande liderança de religiosidade. Mas ele não é responsável pelo espiritismo. Se num determinado momento você descobrisse que o Chico Xavier não era aquilo que ele disse, isso afetaria o espiritismo? Não. Poderia afetar alguns indivíduos que, em vez de serem espíritas, são adoradores de personalidades. Então, se você adora determinada personalidade, se essa personalidade não corresponde ao seu ideal, você fica desapontado e aí você deixa. A ideia espírita, apesar de simples, se torna difícil para algumas pessoas, justamente não estão acostumados a lidar com esta liberdade, a liberdade de consciência. É você que deve decidir qual a coisa certa a fazer. Mas espera aí, então não tem certo e errado? Não foi isso que eu disse. Eu disse que é a sua consciência que deve definir a coisa certa a fazer em determinada situação. E com relação a certo e errado? Sim, existem alguns princípios. Por exemplo, Deus, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a evolução espiritual, são princípios que norteiam uma série de teses. Mas espera aí, eu não entendi a questão da religiosidade. O que é uma filosofia? Tá? Não vamos entrar na palavra filosofia, vamos adiante. É um questionamento da realidade. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Esses questionamentos que estão na alma humana desde os seus princípios e foram respondidas de diversas maneiras. A maneira mitológica, a maneira religiosa, a maneira de revelação divina, uma série de maneiras, tá? Que dão origem a teologias, a mitologias. O questionamento que você analisa em termos intelectuais, seguindo determinadas regras de raciocínio lógico, ela entra no que a gente chama de filosofia. Quando você abre o Livro dos Espíritos, a primeira palavra que você encontra é filosofia espiritualista. E lá ele fala sobre o conteúdo e começa o quê? Quem somos nós, para onde vamos, as questões gerais. E o Espiritismo se propõe a responder. Que diferencial então de qualquer outra filosofia? É que como é que essas questões foram respondidas? Primeiro observou-se um fato, que era o fenômeno mediúnico. Então, aparentemente, muitas pessoas acreditam na vida após a morte. Mas no caso do Espiritismo, os espíritos, a alma daqueles que vieram na Terra, se manifestaram, ou seja, não há uma separação radical entre o mundo físico e o mundo espiritual. Porém, o mundo verdadeiro é o espiritual. Diante disso, o mundo físico, todo ele, tá, que para nós parece tão real, tão definitivo, é, na verdade, um mundo fictício. Quando eu digo fictício, não é que ele não existe. Ele é uma manifestação dos aspectos espirituais. Então, quando o aspecto espiritual se manifesta, ele produz alterações no mundo físico. Então, diante disso, eu acho que aquilo que dá mais semelhança é o filme Matrix. Então, isso aqui, que nos parece o definitivo, real, a resposta para todas as coisas, nada mais é que o mundo em que os espíritos vêm para desenvolver-se, em todos os aspectos possíveis. Então, eu acredito nisso ou naquilo. Olha que interessante, você vai encontrar espíritos encarnados que vão concordar com você e alguns desencarnados que vão discordar de você. Por quê? Porque o fato de morrer não altera drasticamente a sua capacidade intelectual, por exemplo, ou seu nível cultural. Peraí, como nível cultural, sim. Porque aquilo que você leva com você é aquilo que você realmente é. E aqui no mundo físico, muitas ilusões são possíveis. Por exemplo, eu faço uma brincadeira com algumas plateias e pergunto: quem aqui tem diploma do 2º grau? E várias pessoas levantam o braço. Tem o diploma, que é um papel que diz que você cumpriu os quesitos, você fez as provas e você tem, então, o diploma de 2º grau. E aí eu faço o questionamento: se eu aplicar uma prova do Enem nesse minuto, vocês vão passar? Aí as pessoas abaixam o braço. Então, diante disso, quem tem o 2º grau? Entenderam a diferença? Ter um diploma é uma coisa. Ter o conteúdo, o conhecimento é outra diferente. Então, existem
pessoas que estudam, fazem a prova e uma semana depois não tem nenhuma lembrança do conteúdo que lhe deu aquela nota. Ou seja, você tinha um conhecimento temporário que não se consolidou. E como ele não se consolidou, você não possui esse conhecimento. E isso acontece com inúmeras pessoas. Então, em termos de realidade, qual é o significado, então, de você acumular uma série de papéis que não representam a realidade? É uma coisa fictícia. Então, de maneira fictícia, você tem um nível intelectual, cultural, etc., mas que não corresponde à realidade. Então, você tem uma série de papéis. Então, diante disso, você vê como muito do que a gente acredita ser real não passa de uma fantasia. Então, se você imaginar que o mundo físico é o local onde nós exercitamos as nossas capacidades espirituais e aprendemos, crescemos, nos desenvolvemos, imagine então como se fosse um simulador. Você entra no simulador para vivenciar certas experiências e quando você sai do simulador, traz com você o resultado dessas vivências. Então, para o Espiritismo, não faz nenhuma diferença, tá? Se você comprovar um ou outro. Por quê? A verdadeira vida é a vida espiritual. Então, está dizendo então, não, é que é irrelevante. O que nós consideramos tão concreto, nada mais é que uma representação da nossa imaginação. E nós construímos a realidade de acordo com os nossos pensamentos. Com isso, se nós descobrirmos uma alteração disso ou daquilo, que diferença fará? Nenhuma. Existe um filme que eu achei muito interessante, é O Corpo, com o Antônio Bandeiras. Esse filme explora a possibilidade de ter encontrado o corpo de Cristo. Ele foi enterrado e o corpo aparece. É um achado arqueológico e vários estudiosos vão tentar comprovar se era ou não, se tratava ou não do corpo de Cristo. E isso tem enormes consequências. Se aquele fosse o corpo de Cristo, algumas pessoas reagiram muito mal, porque pertenciam a determinadas religiões que afirmavam que não havia um corpo, que ele havia se emancipado. E diante do choque da possível descoberta, escolheram o suicídio porque a sua vida era falsa. Outras pessoas tiveram comportamentos totalmente diferentes. Alguns achavam que deveria esconder, outros achavam que deveria divulgar. Houve um grande conflito a respeito. E o filme trata, então, de quais seriam as consequências dessa verdade. Para o Espiritismo, qual seria? Nenhuma. Nenhuma consequência. Por quê? Como eu falei, a verdadeira vida é a vida espiritual. Tudo que nos parece concreto e extremamente importante é só um episódio na nossa longa existência e começou num tempo indeterminado e terá um tempo que não tem fim. Isso se o tempo for aquilo que nós consideramos hoje, porque até isso é uma coisa complicada, porque é relativo com relação à velocidade, aceleração, se você acredita na física clássica ou na física quântica, todas essas questões, tá? Para o espírito, o que é que significa? Então, todas as leis que controlam o nosso mundo material funcionam enquanto você está no mundo material. Quando você sai do mundo material e esquece o espiritismo, entra no mundo de Platão, no mundo das ideias, as coisas se alteram um pouco. Imagine que você está sonhando que algo está lhe perseguindo e você está fugindo desse algo te perseguindo, fugindo, a coisa se aproxima, o medo cresce muito e nesse momento você acorda e vê que está na sua cama, no seu quarto. Era um sonho. Mas naquele momento em que você estava fugindo era absolutamente real. Você tinha certeza absoluta que seria o seu fim quando a criatura lhe pegasse. Aí você acordou. Que ótimo, era um sonho, não era real. E aí você levanta da cama e quando abre a porta do quarto, você descobre que a criatura está lá. Ou seja, você continua sonhando. Essa experiência se chama sonho dentro do sonho. Se você já teve essa experiência de sonhar dentro de um sonho, como é que você pode afirmar que isso que você está vendo agora é absolutamente real? Eu posso ser apenas fruto da sua imaginação. E você está sonhando que está me vendo falar essas coisas. Então, no que a gente chama de universo mental, até as leis que nós achamos tão objetivas perdem o sentido. E nessa confusão, por exemplo, estou ou não estou sonhando, muitas dessas leis absolutas podem até ser derrocadas.
Diante disso, e isso nem fui para o mundo espiritual, só o mundo da mente, onde você pode alterar algumas respostas. Algumas pesquisas dizem que determinadas situações são definitivas. E aí a gente descobre que tem que relativizar certas coisas de acordo com o conteúdo mental. Por exemplo, antibiótico. Antibiótico é um fármaco que nós utilizamos para tratar um micro-organismo específico. Tá? Então, você tem uma infecção urinária e você tem um antibiótico que trata especificamente essa infecção. Como é que você sabe disso? Foi feitos estudos de laboratório, essa bactéria é sensível a esse antibiótico, ele é apropriado para esse tipo de lesão, porque ele tem uma afinidade pelo sistema renal, tudo isso certinho. Ok. Bom, qual é a eficácia do medicamento? Então, quando você faz um estudo bem largo, você vai dizer se ele tem uma eficiência de tantos por cento. Vamos lá, 70% nesse tipo de infecção dado dentro dos parâmetros corretos. Ok. Então, eu tenho um paciente, os parâmetros estão todos certos, tudo direitinho, esse é o remédio para dar, e eu passo o remédio para o paciente e tenho a expectativa de ter essa resposta. Ok. Bom, tudo certinho, analisado em laboratório, gráficos. Mas você sabia que se o médico que passa o remédio é alguém em quem você confia, a eficácia pode subir até 26%? Então você tem uma expectativa. Se você confia no médico que lhe deu a receita, o efeito é maior. E se você não confiar, vai funcionar como fármaco, porque ele é um fármaco que tem uma ação fisiológica. Mas a sua mente pode potencializar ou não a eficácia do medicamento. Pode, inclusive, transformar uma pílula de farinha em um medicamento eficaz. Vem cá, pílula de farinha cura alguma coisa? Para aqueles que acreditam que estão tomando um remédio específico, sim. Então, o que foi que o curou exatamente? A pílula? A crença? A fé? Algo sobrenatural? Há controvérsias. Então, aqui mesmo, no chamado mundo físico, nós temos alguns mistérios com relação à mente e a ação dela sobre a matéria ou sobre o organismo, que ainda estamos estudando. Então, para o espiritismo, que diferença faz? Nenhuma. Essa não é a vida verdadeira. Então, uma coisa ou outra, isso é irrelevante. Ah, mas tem espíritos que dizem isso ou aquilo. Bom, com relação a tudo, o fato de morrer não altera o seu status intelectual, o seu conhecimento. Então, se você é um estudioso ou foi um estudioso no passado, esse estudo, esse conhecimento permanece com você como espírito. Se você não tem, não tem. E o fato de morrer não altera isso. Não é porque alguém morreu que se torna automaticamente um sábio. Então, pode ser que você pergunte a um espírito alguma coisa e ele diga, não sei responder. Isso se ele for uma pessoa honesta. Senão, ele vai inventar como nós fazemos aqui. Então, quem mente aqui, mente lá. Então, você encontra espíritos mentirosos, a gente nem chama zombeteiros. Você encontra. Que se divertem com as suas questões? Sim. E que respondem coisas exóticas? Sim, também. Como fazem aqui quando vivos. Então, espero ter sido útil. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.